Olá, minha turma de segundo ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das propriedades das matrizes. Vamos lá? Dando continuidade, a gente parou na quinta, vamos para a sexta propriedade, que é a troca de filas paralelas. Quando a gente fala fila, estamos nos referindo à linha ou coluna. Então vamos começar aqui com esse exemplo. Eu tenho essa matriz aqui, ela é uma matriz de ordem 2, e observe, calculamos o determinante dela, né, que é diagonal principal vezes diagonal secundário, o produto dos termos, tá? A gente encontrou que esse determinante era igual a 53. Olha aqui, ó, igual a 53. O que é que nós iremos fazer agora? Vamos fazer uma mudança. Vamos pegar essa coluna, trazer para cá, e essa outra que era a primeira coluna vai virar a segunda coluna, formando essa matriz aqui, turma. Observe, calculando o determinante dela, a gente vai achar o oposto do que a gente achou lá em cima. Então, a gente vai achar menos 53. Então, se a gente troca uma linha ou uma coluna sem alterar, né, os membros, né, os termos dessa linha ou coluna, a gente vai ter só trocar o sinal do determinante. Sétima propriedade é a propriedade da matriz transposta. Vamos lá. O determinante de uma matriz e o determinante da sua transposta são iguais. Lembra que a matriz transposta? Trocar a linha por coluna. Então, observem aqui, ó. Primeiro, deixa eu trocar até a cor aqui, botar um amarelinho, porque amarelinho é mais bonito, né? Vamos lá. Primeiro, eu tenho essa matriz A aqui, que é a matriz formada pelos elementos 8, 2, 5, 6. O que é que nós iremos fazer? Calcular a transposta dela. Transposta, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Tá? Então, essa primeira linha vai virar a primeira coluna. Calculamos o determinante de A, deu 38. O determinante da transposta de A também vai ser igual a 38. Então, a gente pode escrever que o determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Então, isso vale para qualquer matriz quadrada. Tá bom? Vamos lá aqui. Então, isso vale para qualquer matriz, tá bom? Oitava propriedade, que na verdade é um teorema chamado Teorema de Binet. Diz o seguinte: dada duas matrizes A e B quadradas de mesma ordem, temos que o determinante do produto de A por B é o produto dos determinantes de A e B. Ou seja, vamos entender aqui essa propriedade. Eu tenho aqui duas matrizes. Eu tenho uma matriz A e eu tenho uma matriz B. Eu quero saber quem é o determinante do produto de A vezes o produto de B. Essa propriedade, que é um teorema, nos diz que o determinante de A vezes B, a gente não precisa multiplicar as duas matrizes, se a gente conhecer o determinante de A e conhecer também o determinante de B. Então, é só fazer o determinante de A vezes o determinante de B. E aí, a gente não precisa fazer a multiplicação entre duas matrizes. Então, olhem esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho essa matriz A, que o determinante dela é menos 4, e eu tenho a matriz B, que o determinante é 11. Então, nesse caso aqui, qual é o determinante de A vezes B? Vai ser o determinante de A, que é menos 4, vezes o determinante de B, que é 11. Então, vai dar menos 44. Não é interessante? Nem precisamos fazer multiplicação de matrizes, né? Tem uma consequência da propriedade que diz o seguinte: o determinante da matriz inversa de A é igual ao inverso do determinante de A. Ou seja, se eu tenho uma matriz A ou qualquer outra matriz, eu vou chamar de C. O determinante de C é 3. E eu quero saber qual é o determinante da inversa. Lembra que é menos elevado a menos 1. Eu quero a inversa de C. Eu preciso calcular a inversa de C para depois tirar o determinante? Não. Se você conhece o determinante, então esse determinante vai ser o inverso dele. Então é 1/3. Olha que interessante. É só pegar o determinante e inverter ele. Lembra, aqui embaixo do 3 a gente tem o que? Um 1zinho, né? Bonitinho. Então, invertendo, a gente acha o inverso. A nona propriedade também é um teorema, teorema de Jacobi. Olha aqui. O determinante de uma matriz não se altera se adicionarmos a uma linha ou até uma coluna uma combinação linear das demais linhas ou coluna. Então, vamos começar a trabalhar com linha. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz que é a matriz, né? Vou fazer o mesmo exemplo. 1, 7, 5 e menos 2. E aí, eu calculo o determinante. Então, eu vou chamar essa aqui de matriz A, tá? Calculei o determinante de A. Esse determinante, vou pescar aqui, ó, dá menos 37. É só fazer 1 vezes menos 2, menos 7 vezes 5. Então, fica menos 2, menos 35, dá menos 37.
Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar, tá? A linha 2, então eu vou chamar linha 2, tá? Eu vou trocar por uma combinação linear de duas linhas. Então eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 menos duas vezes a linha 1. Então eu posso fazer isso. Então, turma, vamos calcular essa combinação. Quem é com essa combinação? Vamos pegar a linha 2, que são os elementos 5 e menos 2, e fazer menos duas vezes a linha 1, tá? Então, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 7 vai dar 14. Então, vamos lá, vamos ver. Ó. 5 menos 2 vai dar 3. Menos 2 menos 14 vai dar menos 16. Então, a matriz agora, né, a gente trocou a linha 2, vai ficar 1, 7, eu não mexi na linha 1. E a linha 2 vai ficar 3 e menos 16. Quando eu calculo o determinante dessa nova matriz, a gente também vai achar menos 37. Não vai alterar o determinante quando eu faço uma combinação linear. Olha o que é combinar? Operar utilizando linhas. Então eu posso multiplicar a linha por um número, eu posso somar uma linha com a outra, eu posso subtrair uma linha da outra, tá? E aí eu consigo brincar com essas combinações lineares que o determinante não vai mudar. A 10ª propriedade, turma, é de matriz triangular, tá? Então vamos entender que tem muitas coisas legais a respeito de determinantes de matriz triangulares. Vamos lá. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos de sua diagonal principal. Primeiro exemplo, matriz triangular superior. Então, a superior só tem elementos sem ser zero em cima da diagonal. Então, o que vai ser o determinante? Só preciso multiplicar a diagonal, tá? Principal. Então, vamos lá. Ó. 4 vezes 8, 32. 32 vezes menos 2 dá menos 64. Se for matriz triangular inferior, também vai ser o produto da diagonal principal. E se for só matriz diagonal, também vai ser só o produto da diagonal principal. Então, toda vez que a gente tiver uma matriz triangular e matriz diagonal, o produto vai ser o determinante, o produto da diagonal principal. Tá? Nós temos também o caso da determinante de matriz de Vandermonde ou Vandermonde. Eu gosto de chamar de Valdemort, tá? Brincando. Mas uma matriz, riscou. Uma matriz A quadrada de ordem n, formada de potências sucessivas de 0 a n-1, calma que eu vou explicar, é chamada de matrizes, né? É chamada de matriz das potências, ou matriz de Vandermonde. Vejamos abaixo, como exemplos, uma matriz literal de ordem 3, formada por potências, né, de bases A, B e C. Então vamos lá. Tenho aqui essa matriz, tá? Essa matriz, observe que ela é formada aqui em cima sempre a primeira linha pelos elementos 1, porque é o termo elevado a 0. A do meio é o termos, né? Os termos elevado a 1. E embaixo vai ser os termos elevado ao quadrado. Vamos ver um exemplo de como é essa matriz. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz formada de potências de 2. Então, na primeira linha, 2 elevado a 0. Então, ó, tururu. Aqui vai ser 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, 5 elevado a 0. Na segunda linha, a gente começa, né, continua com 2. Então, aqui, ó, nessa primeira linha, a gente tem potências de 2. 2 elevado a n. Na segunda, desculpa, eu falei linha coluna. Na segunda coluna, a gente tem 3 elevado a n. Na terceira, a gente tem 4 elevado a n. E na quinta, 5 elevado a n. Então, ó, 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 0 dá 1. Tá percebendo o que são as matrizes da potência? E como é que a gente calcula, tá, esse determinante? Então, vamos lá. Para a gente calcular, a gente pega a linha 2, tá, dessa matriz de Vandermonde, que a gente diz que vai ser a linha base para a gente calcular. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o produto da diferença entre os termos. Como assim? Você vai pegar o segundo elemento, ó, B, menos o anterior, que é o A. Ou seja, nesse caso, a gente vai fazer 3 menos 2, vezes, aí pega esse elemento aqui, que é o 4, menos o seu anterior, 3, vezes, aí agora vai pegar o que era o 4, tá? O que na verdade era o 5, e vai tirar do seu anterior. Então, 5 menos 4. E o último, que é o elemento 5, ao invés de tirar de 4, a gente vai tirar do primeiro elemento lá, que é o A. Prontinho, tá? Que nesse caso, do A vai ser o 2.
Sempre assim para a gente calcular o determinante de matriz de Voldemort. Nesse caso aqui, quando a gente faz toda a multiplicaçãozinha, a gente vai achar que um produto é igual a 12, tá? Vocês vão praticar bastante essas propriedades em exercícios e começar a perceber que vocês vão utilizar mais uma, menos outra, mas tipo assim, é muito importante saber que ajuda a calcular os determinantes. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente tira na nossa aula online. Beijão e até lá. Tchau, tchau, gente.